Muito boa tarde para você, Globo Esporte, chegando para falar de Garoto Fujão, título e Paysandu no quadrangular do acesso da Série C. A gente aproveita para conferir como é que está a classificação da competição. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão para ver os grupos? Volta Redonda liderando com 4 pontos e o Paysandu em segundo com 2. As duas equipes têm 2 jogos. Botafogo da Paraíba na segunda colocação com 3 pontos e o Amazonas fechando aí, né, o G4 com 0 ponto até agora. Esse é o grupo do Paysandu. O Paysandu foi a Manaus e conquistou uma vitória importante no fim de semana. Vamos ver como foi. Quem levou falta no início do jogo em Manaus foi o VAR. Por problemas técnicos, a partida entre Amazonas e Paysandu começou sem o árbitro de vídeo. Se o Paysandu precisava vencer por causa do tropeço na primeira rodada, o Amazonas também. Léo Guerra, aos 10 minutos, tentou tirar o prejuízo que a derrota para o Botafogo da Paraíba na primeira rodada trouxe. Mas aos 14 veio esse chute de fora da área. O goleiro do Amazonas deu rebote. Edilson tentou o cruzamento e Rafael Soares cometeu pênalti. Na cobrança de Mário Sérgio, a serenidade de quem chegou ao 21º com a camisa bicolor este ano. É o artilheiro do Papão na temporada. O Amazonas tentou a resposta na falta cobrada pelo argentino Diego Torres. Outra tentativa do time da casa foi em jogada aérea, mas a defesa do Papão levou a melhor. Na volta do intervalo, o Amazonas tentou pressionar o Paysandu, porém o lateral Rafael Soares dificultou essa missão. Ele fez a falta e tomou o segundo cartão amarelo, depois o vermelho, Amazonas com um jogador a menos. Por vezes, o time da casa investiu na jogada aérea para tentar o empate. Na reta final da segunda etapa, Júlio Rush tentou uma bicicleta contra o gol de Matheus Nogueira. Mas foi no chute de Rafael Tavares que o goleiro bicolor trabalhou na Arena da Amazônia. O Amazonas continuou se lançando ao ataque em bolas cruzadas na área, sem sucesso. E aos 48 do segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti para lá de duvidoso em Júlio Rush contra o Paysandu. O VAR, que àquela altura já estava funcionando normalmente em Manaus, foi acionado. A equipe de arbitragem precisou de quase 9 minutos para revisar o lance. E aí o Sassá, atacante do Amazonas, estava até pronto para cobrar o pênalti. Mas no final das contas foi marcado impedimento do time da casa. Leandrinho do Paysandu, que já tinha levado cartão amarelo quando estava no banco de reservas, ainda fez falta e foi expulso. Não prejudicou a vitória do Papão por 1-0. Dos 10 jogos que fez longe de casa na Série C, o Paysandu só conseguiu derrotar o Amazonas até aqui. Assim como na primeira fase, o time bicolor se deu bem, vitória super importante para reagir imediatamente no quadrangular do acesso. Domingo, o Papão recebe o Botafogo da Paraíba no Mangueirão. Nós soubemos fazer aquilo que a gente projetou dentro da semana, que a gente sairia na frente no jogo, que a gente conseguiria pressionar esse adversário, conseguiria um gol, e foi assim o nosso gol, né? Foi oriundo assim, de uma roubada ofensiva, e tivemos a profundidade do Edilson e, consequentemente, o pênalti. E a partir desse momento a gente sabia que era um adversário que iria se jogar como qualquer outro adversário que a gente enfrentar fora de casa. A gente vai ter uma cobrança dentro da semana, nós com nós mesmos, né? Essa cobrança interna, e ela é a principal cobrança que vem dando força para nós melhorarmos. E a cobrança é a gente ser um pouco mais decisivo, né? Não tomar os gols que a gente tomou dentro de casa nos últimos jogos. Então a gente sempre tem sim coisas a melhorar, utilizando esse jogo e utilizando o último jogo nosso dentro de casa como referência. Olha, o Departamento Jurídico do Paysandu vai ouvir hoje o preparador físico Tomás Lucena e o zagueiro Naylor, que foram agredidos no final da partida de sábado. A assessoria de imprensa do clube informou que o zagueiro bicolor teve uma fratura no nariz. Nestas imagens divulgadas na internet, o preparador físico Tomás Lucena foi agredido por Frank Bernardo, gerente de futebol do Amazonas. Em outro momento, próximo à cabine do VAR, o zagueiro Naylor teria recebido um soco de Wesley Couto, presidente do Amazonas. O zagueiro bicolor teve forte sangramento no nariz. O Paysandu publicou uma nota de repúdio com uma foto da camisa usada pelo zagueiro. Na súmula, o árbitro relatou a confusão
mas disse que não viu de quem partiu as agressões. Fala, rapaziada, estou passando aqui para agradecer pelas mensagens que venho recebendo e dizer que tá tudo bem, que infelizmente ocorreu isso, que é uma coisa que vem além do futebol, é uma coisa que a gente lamenta muito, mas obrigado pelas mensagens, obrigado por tudo, principalmente a torcida do Paysandu que vem mandando bastante mensagem, e é isso aí, obrigado por tudo e convocar todos para o jogo agora em casa e lotar o Mangueirão. Valeu, grande abraço. Aí o Paysandu já divulgou que 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Bom, e no outro duelo do grupo, Volta Redonda venceu o Botafogo em um jogo também marcado por confusão. A partida foi disputada em Volta Redonda, no interior fluminense. O Botafogo até que estava criando chances, mas quem saiu na frente foi o time da casa. A defesa do Belo vacilou 2 vezes e Ítalo fez 1-0 Volta Redonda. Marcos Silva ampliou 2-0. O Botafogo nos acréscimos ainda diminuiu com Luizinho. Os paraibanos ficaram na bronca, pedindo mais tempo, mas o Volta Redonda venceu por 2-1. Já no outro grupo, o Brusque recebeu o São Bernardo, no interior de Santa Catarina. Guilherme Queiroz, aos 43 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do time catarinense, 1-0. E o Operário venceu a primeira nesta fase. Dudu aos 44 do primeiro tempo e Santiago aos 44 do segundo tempo garantiram a vitória do Fantasma por 2-0 em cima do São José em Ponta Grossa, no Paraná. A gente fala agora de Campeonato Paraense de Futebol Feminino Sub-20. O Paysandu conquistou o bicampeonato da categoria depois de vencer o primeiro jogo por 3-0 em cima do Tiradentes. Ontem, no jogo da volta na Curuzu, nova vitória, dessa vez por 3-1, confirmando o título invicto. Parabéns às meninas do Paysandu. E pela Copa do Brasil Sub-20, o Remo recebeu o São Raimundo de Roraima. O Leãozinho, com vantagem de perder por até 3 gols de diferença, porque venceu o jogo de ida por 4-0 em Boa Vista, no sábado, no jogo da volta no Bainão, teve mais goleada da garotada azulina, 6-0. Agora o Leão vai jogar as quartas de final contra o Grêmio de Porto Alegre, que eliminou o Atlético Paranaense. Os confrontos ainda vão ser definidos pela CBF. Bom, e depois do intervalo tem ainda as notícias da seleção brasileira e a incrível história do garoto que fugiu dos pais para o Mangueirão no dia do jogo da seleção e mesmo sem ingresso assistiu a partida e ainda tirou foto com Richarlison. Como será que essa história terminou? Eu volto amanhã.